Olá para quem nos ouve e boas-vindas a mais um mergulho profundo no conhecimento. Hoje a nossa missão é desatar um nó que intriga muita gente na política e na sociedade atual. É um tema daqueles, né? Bem complexo. Ah, com certeza. Pensemos no seguinte cenário. Por que parcelas gigantescas da população, pessoas que vivem com a corda no pescoço financeiramente, acabam votando em peso em projetos políticos da extrema-direita? Projetos que, na frieza das planilhas econômicas, parecem jogar contra os próprios interesses materiais dessas pessoas, né? Exatamente. Para tentar entender esse quebra-cabeça, o nosso material de base hoje é o livro O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, publicado em 2024 pelo sociólogo brasileiro Gessé Souza. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nessa teoria, acho que a gente precisa fazer uma pausa estratégica para um aviso muito importante. Opa, manda lá. Para quem acompanha o nosso programa, o texto que vamos dissecar hoje entra em temas políticos altamente inflamáveis. O autor cita nominalmente figuras reais, como Lula, Jair Bolsonaro e Donald Trump. E menciona a partidos específicos também, né? Do Brasil. Sim, partidos específicos com análises bastante contundentes e polarizadas. Então é fundamental deixar claríssimo que a nossa análise aqui não toma partido. O objetivo desta bancada não é endossar nem criticar a esquerda ou a direita. De jeito nenhum. Nós vamos atuar puramente como relatores, tentando compreender a arquitetura da teoria sociológica construída pelo autor na obra, mantendo uma estrita neutralidade. Exato. Somente os fatos e a teoria apresentada. Certo, vamos destrinchar isso. O livro já começa dando uma rasteira no nosso senso comum. Sabe aquela frase clássica do marketing político, é a economia, tolinho? Famosíssima. É movido por feridas morais e por uma busca quase desesperada por reconhecimento social. O que a fonte propõe é que a economia, na verdade, nunca é uma ciência neutra ou exata. Ela funcionaria como um verniz, então? Isso, um verniz para esconder escolhas que são puramente morais e que definem quem tem valor e quem é descartável na sociedade. Se a gente observar a busca desenfreada por dinheiro, até mesmo entre bilionários que já acumularam mais do que poderiam gastar em séculos, Percebe-se que não se trata de sobrevivência material, né? trata-se de distinção. O dinheiro compra o status de ser superior. E para quem está na base da pirâmide, para as classes oprimidas que não têm esse dinheiro, a moralidade e o status passam a ser as únicas moedas disponíveis para tentar comprar um pouco de autoestima. Tem uma parte do texto que ilustra isso de um jeito que, olha, dá um nó na garganta. Para desenhar esse trabalhador moderno esmagado, o autor usa o filme Coringa, de 2019. Ah, o personagem do Joaquim Fênix. Ele mesmo, o Arthur Fleck. Ele é o retrato perfeito desse cidadão empobrecido de hoje. O cara é completamente solitário. As instituições que antes davam algum senso de comunidade, tipo sindicatos ou associações de bairro, foram desmanteladas. E ele sofre humilhação o tempo todo. No trabalho, na rua, pelo governo cortando a assistência social dele. O autor fala que essa humilhação é tão constante que invade a própria alma da pessoa. E quando o mundo real vira um inferno, a única rota de fuga é a fantasia. O que é fascinante aqui é que essa metáfora do Coringa captura a essência da raiva moderna. Essa experiência de ser pisoteado diariamente cria uma fúria gigantesca, só que é uma fúria completamente cega. Porque ele não sabe em quem bater. Exato. O trabalhador precarizado não consegue enxergar as causas estruturais da sua miséria. O sistema financeiro e a engrenagem política são opacos, distantes. E aí entra a armadilha do que o autor chama de mito da meritocracia. Que é a ideia de que o seu sucesso ou o seu fracasso dependem única e exclusivamente do seu próprio esforço, certo? Perfeito. A pessoa absorve essa ideia e, como não consegue ascender socialmente, começa a culpar a si mesma. A dor desse fracasso pessoal chega a um ponto tão insuportável que a mente precisa de uma válvula de escape. Ela vai caçar bodes expiatórios. Exatamente. Essa violência bestial que o Coringa moderno sente não tem um manifesto político claro. É só um desejo de implodir o sistema, mesmo sem saber direito quem opera esse sistema. Lendo sobre essa raiva cega, a sensação que dá é de um perigo iminente, porque uma indignação sem alvo definido é um prato cheio para quem sabe manipular.
E o livro faz uma viagem no tempo para mostrar como essa engenharia de manipulação foi criada lá nos Estados Unidos. A história do Edward Bernays. Sim. O texto apresenta esse sujeito, o Edward Bernays, que era sobrinho do Sigmund Freud. Ele pegou as teorias do tio sobre o inconsciente humano e simplesmente fundou a indústria de relações públicas. É assustador o que ele fez com o café da manhã americano. Muito. Ele transformou ovos e bacon no café da manhã padrão, pagando médicos para dizerem que era saudável. Ele não vendia a comida, vendia um verniz científico e hackeava a mente das pessoas. E tem aquele episódio chocante do movimento sufragista na década de 1920 que o livro detalha muito bem. Nossa, essa história das tochas da liberdade. Fumar era um tabu imenso para as mulheres na época. O Bernays contratou socialites para acenderem cigarros no meio de um desfile em Nova York. Dizendo que aqueles cigarros eram as tochas da liberdade. Isso, ele pegou um produto de consumo que dá lucro para a indústria e colou nele um desejo político legítimo de emancipação. O que torna isso ainda mais assustador é a visão de mundo cínica que sustentava essas táticas. A fonte nos introduz ao conceito de fabricação do consentimento, uma ideia do Walter Lippmann. O Bernays era um grande entusiasta dele. E essa elite intelectual da época partia do princípio de que as massas são irracionais, né? Movidas por instintos básicos. E totalmente incapazes de gerir uma democracia. Logo, o povo precisaria ser guiado como um rebanho mesmo por uma minoria esclarecida. O livro traz um detalhe que resume tudo. O Bernays explorava o próprio motorista com salários péssimos e jornadas absurdas. E o chamava pelas costas de Dump Jack. Algo como João Bobo. É o puro suco do desprezo que essa elite sentia pela população. Eles entenderam que usar força física gera revoltas perigosas. Então passaram a usar a manipulação psicológica para fazer as pessoas amarem as próprias correntes. E essa máquina só foi se sofisticando. O texto avança para os anos 1970 e cita um memorando Powell. Foi um chamado para os bilionários americanos financiarem uma guerra de ideias. Contra regulamentações ambientais e direitos trabalhistas que atrapalhavam os lucros, claro. É aí que o dinheiro pesado de famílias como os Koch, os Mercer, entra em cena, financiando universidades e os chamados think tanks. Vamos colocar isso em prato limpos, porque é crucial. Eles começaram a criar uma roupagem intelectual com cara de pesquisa séria para defender interesses que eram puramente corporativos. É a preparação do terreno para o que veríamos décadas depois. Porque o livro chega na era moderna com estrategistas como Steve Bannon. A fonte mostra como eles pegaram pautas republicanas tradicionais e injetaram um populismo nacionalista feroz. Usando a guerra cultural, o discurso anti-imigração e o racismo estrutural para mascarar o que o autor chama de expropriação econômica. Precisamos traduzir esse termo, expropriação econômica, para quem nos escuta. Basicamente, é o ato de tirar a riqueza de quem produz, de quem trabalha, e concentrar tudo na mão de uma elite financeira minúscula. A jogada de mestre dessa estratégia de manipulação é que ela oferece à população oprimida uma causa falsa. Um espantalho. Isso. Em vez de o trabalhador branco empobrecido olhar para cima e questionar os bilionários que estão drenando a economia, ele é condicionado a olhar para baixo. Ele passa a culpar os imigrantes, os negros ou pautas progressistas genéricas pelos seus boletos atrasados. É a tal da fabricação do consentimento em pleno funcionamento, preservando os lucros bilionários intocados enquanto o povo briga entre si. Mas sabe, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Como esse modelo se aplica ao Brasil? Um país com 350 anos de escravidão nas costas. Exato. E aqui o Gessé Souza faz uma crítica pesadíssima a um clássico nosso. O livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, lá dos anos 1930. Isso dá um nó na cabeça, porque a gente sempre aprendeu na escola que o conceito de homem cordial era uma análise genial da nossa formação. Essa é, sem dúvida, a tese mais provocativa da obra que estamos analisando. Para a gente entender o tamanho da crítica, precisamos olhar para o contexto dos anos 1930, na Era Vargas. Naquele momento, impulsionado também pelo Gilberto Freire, o Brasil começou a valorizar a mestiçagem, o samba, a cultura popular. Até então, o racismo no Brasil era escancarado, biológico. O negro e o mestiço eram tratados abertamente como inferiores.
Mas com essa nova onda de valorização nacional, o racismo biológico explícito pegou mal. Ficou politicamente incorreto. A elite racista precisava urgentemente de uma nova linguagem, uma nova máscara para continuar oprimindo. E a fonte defende que essa máscara foi entregue, talvez até sem a intenção inicial, pela ideia do homem cordial. A tese do livro é que o preconceito mudou de endereço, saiu do estoque racial e foi para o estoque cultural. A narrativa passou a ser a de que o brasileiro herda de Portugal um jeito emocional, personalista, que não sabe separar o dinheiro público do dinheiro privado. Ou seja, o brasileiro seria, por natureza cultural, corrupto. E o pulo do gato dessa análise é notar em quem esse rótulo de corrupto e atrasado acaba grudando na prática. A elite econômica, concentrada principalmente em São Paulo e no Sul, composta por muitos descendentes de imigrantes europeus, via a si mesma como o farol da civilização, da ética protestante e do trabalho. Consequentemente, o estigma da cordialidade da corrupção recaiu sob medida em cima da massa populacional negra, mestiça e pobre do resto do país. O autor é categórico ao afirmar que o discurso anticorrupção substituiu a raça como a principal ferramenta para estigmatizar as classes populares. E isso tem um uso prático que o livro destaca o tempo todo. Sempre que a soberania popular ameaça eleger um projeto político que promete dividir um pouco do orçamento do Estado com os mais pobres, a elite levanta a bandeira brilhante da moralidade pública e do combate à corrupção. isso serve para justificar manobras institucionais e manter o controle do cofre, tudo sob a justificativa de estar salvando o país. Mas tem um ponto que me intriga muito. Por que quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, o chamado pobre remediado, apoia esse projeto elitista? Se conectarmos isso ao quadro geral da busca por reconhecimento moral, a resposta aparece. Numa sociedade brutalmente desigual, quem está no meio da pirâmide está apavorado com a ideia de cair. O pobre remediado não tem o capital cultural da verdadeira classe média alta. Não tem. Ele não fez intercâmbio, não estudou nas mesmas escolas de elite. Como a porta para cima está trancada, a única maneira dele se sentir especial, de ter alguma distinção social, é se diferenciar violentamente de quem está abaixo dele. A população mais marginalizada. É a necessidade psicológica de gritar para o mundo: eu posso ser pobre, mas eu não sou igual àquela ralhê. E no Brasil, a análise detalha como a elite paulista construiu o mito do bandeirante, a imagem do desbravador heróico, quase um clone do pioneiro protestante americano. Isso criou uma falsa superioridade europeia e branca, no Sul e em São Paulo, em relação ao resto do Brasil, que passou a ser visto como mestiço e preguiçoso. O pobre remediado branco adota essa narrativa para se sentir europeu e superior, gerando o intenso ódio regional contra os nordestinos e a divisão clássica entre o pobre honesto que trabalha e o pobre delinquente. Ao criminalizar a cultura marginalizada, a extrema-direita entrega o que a economia de mercado tirou dessas pessoas: a dignidade e o pertencimento a um grupo que se considera moralmente superior. Para tirar essa teoria do mundo das ideias, o livro traz entrevistas reais, e são relatos chocantes. Eu fiquei bem impressionado com o caso do Marcelo, do Rio Grande do Sul. Ah, o agente penitenciário? Isso. Ele é um ex-classe média decadente. E a história que ele relata é perturbadora. Ele conta com naturalidade que, durante os plantões de inverno, ele e os colegas fazem churrascos semanais perto das celas. Eles passam a noite assando carne de propósito, só para torturar com cheiros peridiários que estão passando fome lá dentro. E jogam água gelada neles quando reclamam. O caso do Marcelo ilustra o que o autor chama de constelação sadomasoquista. O nome soa complexo, mas a prática é brutal. É o oprimido que apanha do sistema o dia inteiro. Para não enlouquecer com o sentimento de fracasso, ele procura alguém ainda mais vulnerável para massacrar. Ele vira opressor para sentir um pingo de poder. E o detalhe mais bizarro é que ele se diz não racista de forma científica. Ele tira a humanidade do outro lado das grades para conseguir conviver com a própria estagnação. Tem outro caso parecido, né? Sim, o F. Rosler, de Santa Catarina. Ele é subgerente de loja, mora de favor num quartinho. A situação dele é precária.
mas o discurso é inflado pelo orgulho da ascendência alemã. Ele destila um ódio aberto contra nordestinos. Diz que queria entrar no Nordeste com passaporte e chama a operadora de caixa dele de bugra, associando a cultura negra e indígena à preguiça. Atestando o uso do racismo cultural para justificar o status dele. Como ele não tem sucesso financeiro para ostentar, ele usa essa suposta superioridade cultural europeia para justificar por que ele merece estar acima da colega de trabalho. É a moralidade mascarando o fracasso material. E o Geraldo, o engenheiro bipolar de Goiás e Brasília. Ele perdeu tudo na vida profissional. A trajetória do Geraldo prova que a adesão é moral e identitária, não econômica. Quando a vida dele desmoronou, ele não encontrou na extrema-direita um plano para voltar a ter dinheiro. Ele encontrou uma comunidade, um senso de pertencimento. Fez amigos no meio militar, foi convidado para churrascos, arrumou uma namorada nos acampamentos extremistas. Ele ganhou um propósito. A extrema-direita olhou para ele e disse que ele não era um fracassado, mas um guerreiro numa batalha cósmica contra o mal. Então, o que tudo isso significa para a gente? A resposta destilada de todo esse material é que o comportamento do eleitor empobrecido de extrema-direita é uma busca desesperada por reconhecimento e autoestima em um mundo que o humilha diariamente. Eles adotam os preconceitos regionais e raciais disfarçados de culturais, criados historicamente pelas elites. Só para se sentirem parte de um grupo superior. E entender isso é crucial para quem acompanha a política moderna. Precisamos parar de julgar os eleitores apenas por planilhas econômicas ou chamá-los de irracionais, e começar a entender as profundas carências humanas e as estratégias históricas de dominação simbólica. Enquanto não houver um projeto que ofereça dignidade e respeito genuíno, o apelo de uma ideologia baseada no ódio continuará sendo irresistível. Dá muito o que pensar. Com certeza, isso levanta uma questão importante. Considerando como as redes sociais e os algoritmos de hoje privatizam o debate público em bolhas de isolamento, a reflexão que fica é a seguinte. Manda. Até que ponto a nossa própria indignação moral diária na internet é genuína? E até que ponto somos apenas os coringas modernos sendo alimentados pela mesma máquina de fabricar consentimento criada há 100 anos? Fica o convite para que quem nos escute observe o próprio comportamento digital sob essa nova lente. Que soco no estômago para encerrar a discussão. Mais um soco necessário. Agradecemos imensamente a companhia de quem esteve conosco neste denso e revelador mergulho no material. Esperamos contar com vocês no nosso próximo encontro. Até lá!